Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar, com tradução para o português da Marta Calderaro. Esse livro foi a escolha para ler a Mulheres aqui do Rio no mês de novembro e eu comprei essa minha edição num sebo. Ela é a 10ª edição e a minha amiga que comprou comigo no mesmo dia comprou também no sebo a 18ª edição e era igualzinha a minha e também bem velhinha, então eu imagino que a edição atual talvez já conte com outro material, com outra tradução, mas essa ediçãozinha minha aqui foi traduzida pela Marta Calderaro. Os direitos do livro continuam com a Nova Fronteira, eles têm uma edição super bonitona agora, acho que daquela clássico de ouro, em capa dura, mas imagino que seja outro tradutor, não posso afirmar com certeza. E bem, se você assistiu o meu fechamento das leituras de novembro aqui no canal, você viu que esse livro foi um pequeno martírio pra mim, e que eu tava muito em dúvida, na verdade, se eu ia trazer um vídeo só sobre ele ou não, porque eu acho que por eu não estar gostando do livro, eu tinha muita dificuldade em prestar atenção e eu tenho certeza que eu absorvi desse livro muito pouco do que ele podia me entregar. De qualquer forma, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho sempre interessante comentar sobre a experiência de leitura. Então, assim, eu não, apesar de chamar de vez em quando de resenha, eu não considero que o meu canal ele traga resenhas, porque as resenhas elas são mais críticas, elas são mais, né, elas têm toda uma série de parâmetros que devem ser utilizados e tal. E o que eu trago aqui principalmente são anotações minhas e as minhas percepções de leituras. E aí eu não vejo por que não trazer desse livro também, mas deixando claro que se o que eu costumo fazer aqui não é resenha, esse livro, esse vídeo muito menos seria uma resenha, tá bom? Se vocês estiverem precisando de uma resenha verdadeira desse livro, eu sugiro que procurem outras fontes mais seguras na internet, enfim, como por exemplo o canal da Isavi, que eu já vi que ela tem um vídeo de 18 minutos sobre esse livro, que eu imagino que seja bastante interessante e, enfim, hoje vamos conversar sobre ele. Bom, esse livro foi escrito pela autora num período de 20 anos, né? Ela era considerada uma mulher muito inteligente, desde pequena ela era considerada uma criança muito inteligente, mesmo sendo uma menina ela teve educação, o que não era tão comum assim na época como é hoje em dia. E quando a gente para pra pensar que ela, uma pessoa tão culta e tão inteligente, demorou 20 anos para escrever um livro, já dá pra gente imaginar o tanto de perfeccionismo que ela colocou nele, né? O tanto que ela levou a sério esse trabalho. E a proposta que ela tem aqui é de escrever uma autobiografia romanceada do imperador Adriano, né? E ela conta em eventuais documentos, enfim, que ela não quis escrever em terceira pessoa, ela queria que fosse em primeira pessoa, porque ela queria que não houvesse intermediário entre o Adriano e as pessoas que estariam dispostas a ler esse livro. Ela queria que fosse o mais próximo possível de ser uma memória dele. E é claro, né, que isso seria impossível a gente ter um livro de memórias muito fiel de um imperador do século II, né, antes de Cristo. Então, enfim, tem muito tempo já que tudo isso aconteceu e seria, por mais que a autora tivesse um grande trabalho de pesquisa e reconstrução histórica, seria muito difícil que isso fosse um livro que trouxesse verdade, né? Um livro de não ficção. Então é claro que não dá pra gente deixar de considerar isso. A gente sabe que é uma autobiografia romanceada e suposta, né? Muito daqui é suposição, só que não dá pra deixar de lado os louros da autora, né? Eu comentei no fechamento das leituras de novembro que a gente precisa entender essa linha que separa o fato da gente não gostar de uma leitura com o fato de o livro ser bom. E eu não gostei desse livro, pra mim ele foi um martírio de verdade. Eu li esse livro muito vagamente, ele não tem nem 300 páginas, apesar de que a letra é bem pequenininha, ele não chega nas 300 páginas e muito no final do livro são notas de rodapé. Olha, o livro termina na 287, o livro propriamente dito, então são quase 300, mas enfim, já li coisas muito maiores que vocês me viram ler muito mais rapidamente, né? A escrita desse livro, ela é muito prestimosa. Eu tenho certeza que a Marguerite tomava muito cuidado com cada palavra que ela escolhia e até por isso, né, o livro demorou tanto tempo para ser escrito, mas pra mim ele realmente foi difícil, foi uma leitura enrolada, uma leitura, como eu já comentei, que eu tenho certeza que eu absorvi bem menos do que eu poderia, porque eu tenho muita dificuldade de prestar atenção numa coisa que eu não estou gostando, né? Mas, de qualquer forma,
eu quero deixar claro que apesar de eu não ter gostado desse livro, ele é sim um trabalho primoroso, né? Ela tenta fazer aqui uma certa reconstrução histórica, sim, porque para um imperador narrar suas memórias, ele vai ter que falar das suas vivências, e isso inclui toda a política da época e tudo que acontecia na época, né? Em Roma, no século II a.C., onde a função de cada imperador que assumia o trono era conquistar mais, então era fazer guerra, era um serviço muito militar, o serviço do imperador na época. E é interessante que ela tenha escolhido justo o Adriano para ela analisar e propor essa obra, porque o Adriano era um imperador diferente do comum. E na verdade faz muito sentido que ela, uma pessoa que dê tanto valor aos estudos, é tão letrada, tenha escolhido esse imperador, porque ele se diferenciava dos demais justamente por isso, né? O Adriano era muito culto, ele era bem menos militar do que todos os outros, e ele é até considerado o imperador da paz, né? O imperador que buscava viver em paz e parar de guerrear o tempo todo e parar de querer conquistar mais. Não dá pra gente dizer aqui que ele foi um santo, porque ele destruiu muita coisa, né? Principalmente ali no Oriente Médio, ele fez um estrago ali na área da Judéia. Então não, ele não foi um imperador bonzinho, queridinho, que não fez, né, não destruiu nada e não acabou com o que era dos outros, mas ele fez isso bem menos do que outros imperadores romanos que eram muito mais sanguinários, né? E por conta do Adriano ser um homem letrado e culto, assim como a Marguerite, eu acredito que ela tenha se interessado pela história dele e tenha querido propor esse livro que seriam então as memórias dele, né? Então a gente começa o livro com o Adriano no leito de morte. Ele tá aí tentando lutar contra uma doença, mas que ele já sabe que ele vai morrer, que ele não vai conseguir vencê-la, e ele resolve escrever essa longa carta pro seu neto adotivo, que seria um futuro imperador, né, que assumiria o seu lugar, que é o Marco Aurélio. E ele resolve então contar essa história pro Marco Aurélio e pra gente, né, sobre a sua vida. É um livro muito memorialístico, assim. A Marguerite faz suposições do que estava na alma desse imperador, do que ele pensava, do que no leito de morte ele se orgulhava, do que ele se arrependia. Então é um livro muito latente, tem muito sentimento desse livro, e é claro, como eu falei antes, não tem como separar uma pessoa da sua época e muito menos um imperador da sua época, né? Então a gente vai saber um pouco da vida dele, do que ele pensava, do que ele refletia, e ao mesmo tempo a gente vai ter muita política nesse livro, muita guerra, sim. A gente vai ter uma reconstrução histórica, talvez, do que acontecia nessa época do Império Romano. Então eu confesso que essas partes de batalhas e, enfim, estratégias de guerra são partes que me interessam muito pouco na literatura em geral, ainda mais num livro que eu já não estava gostando. Só que, em compensação, as partes em que o imperador reflete sobre política me interessaram bastante, porque eu acho que a humanidade ela vai se encaminhando e uma coisa vai estando ligada com a outra, né? Então dá pra gente pegar um livro, né, que retrata o século II a.C. e entender como que a gente chegou até aqui, né? Claro, né, não dá pra gente não entender como foi que a Europa pisoteou em cima dos outros continentes e por que a gente chegou até aqui enquanto país subdesenvolvido, né? Ainda estava muito longe do Brasil nessa época, mas a gente consegue entender isso. Só que a gente consegue entender também essa gana por poder, como que essas construções acontecem, como que a política acontece, como a política é um grande jogo e de busca pelo poder. E isso tudo já está presente aqui nesse livro que retrata o século II a.C. e a gente consegue relacionar muita coisa nessas estratégias políticas desse livro com o que a gente vive hoje em dia. Tem um pedaço aqui que eu grifei no livro, inclusive, que ele tá falando um pouco sobre como as pessoas sempre vão estar em alguma forma de escravidão. Mesmo que a escravidão, como é conhecida, né, não exista mais, a gente vai ser escravizado por algum outro sistema, né? Ele fala que a gente vai ser escravizado por empresas e por trabalhos que a gente não acredita, e que isso é basicamente como você ser um escravo de verdade ou como você ser um soldado obrigado a lutar na guerra, né? Que você tem que comprar aquilo pra sobreviver mesmo que você não acredite naquilo. É claro que não dá em nenhum momento pra gente relativizar a escravização aqui, tá? E não é isso que eu pretendo de forma nenhuma, porque toda a questão da escravidão é muito pesada, é muito violenta e tudo mais, mas no sentido metafórico faz muito sentido isso que ele disse. A gente continua escravo, né? A gente é totalmente escravo do capitalismo hoje em dia. E, né, a Marguerite propõe que esse cara tava pensando sobre isso no século II a.C. e eu não duvido, né? Eu acho muito interessante essa proposta da autora de sentar
E passar todo esse tempo lendo sobre a história, pesquisando e tentando imaginar o que esse cara pensava estando ali e tendo vivido tudo aquilo, né, tendo sido quem foi, tendo acompanhado essa trajetória toda do Império Romano na época e esteja disposto a falar sobre tudo isso no seu leito de morte para se limpar, para sofrer, para revisitar, para lembrar e para passar adiante, né, pro cara que seria o seu herdeiro. E então é isso, acho que é basicamente isso que eu tenho para falar. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal da Isa Vick e do Hilário também. Eu não assisti a nenhum desses dois vídeos, mas eu tenho certeza que são vídeos interessantes, porque são duas pessoas muito interessantes que fazem um ótimo trabalho aqui no Booktube. Então vou colocar aqui embaixo tanto o vídeo da Isa quanto do Hilário, que eu imagino que talvez tragam mais informações embasadas sobre esse livro do que o meu vídeo, mas eu não queria, enfim, deixar de passar por aqui para retratar a minha experiência e um pouco do que eu absorvi com essa obra. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Indiquem o canal para um amigo que gosta de ler, porque a gente tá quase chegando nos 5.000 inscritos. Eu quero muito alcançar esse marco. E comentem aqui embaixo também se vocês já leram esse livro, se vocês gostaram, se vocês têm interesse, ou se vocês leram e acabaram com a mesma opinião que eu, enfim, eu vou adorar saber. Um beijo e até a próxima. Tchau!